Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Fala pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo Cabeça. O Papo Cabeça dessa semana começa a entrar num ritmo mais lento, já começa a entrar em clima de Natal e a gente vai ter um programa aí um pouco mais a jato, um pouco mais rápido, com tempo mais reduzido, mas sem perder a qualidade de sempre no que diz respeito a assuntos, a temas específicos, temas profundos e temas de grande relevância para a sua vida em todos os aspectos, como eu sempre falo aqui, seja pessoal, profissional, espiritual e assim por diante. O Papo Cabeça dessa semana, nós vamos falar sobre um tema bem profundo, como eu disse, tá? Nós vamos falar sobre fé em tempos difíceis. Isso mesmo, nós vamos falar sobre fé em tempos difíceis. Nós estamos vivendo dias ruins, estamos vivendo dias difíceis, épocas difíceis em todos os cenários, né? No cenário político a gente está vivendo tempos difíceis, no cenário, talvez se eu disser no cenário dos negócios, aí depende muito para quem. Né? Alguns estão surfando, aí estão se dando muito bem, outros estão passando por turbulências, dependendo do nicho de trabalho, dependendo do setor que atua, né? Então varia muito. Mas no geral, independente do momento que você está vivendo, se é bom, ruim, se é turbulento, se é difícil, se está fácil, se está lucrativo, não importa. Independente da época, nós queremos falar sobre fé nos tempos difíceis, porque tempos difíceis não necessariamente diz respeito a dinheiro, a negócios, né? Você pode estar com o bolso cheio, muito dinheiro na conta e estar vivendo um tempo difícil na área da saúde, na área da família, né? Na área familiar, na área emocional, sentimental, conjugal. Você pode estar tendo ótimos negócios, abrindo empresa, abrindo filiais, né? Batendo recordes no que diz respeito a faturamento no seu negócio, e só que pessoalmente, intimamente, você está vivendo um tempo difícil, né? A depressão, a ansiedade querendo bater a porta e por aí vai. Então é muito relevante esse assunto, porque tempos difíceis exigem uma mentalidade diferente, e a fé é primordial para nós passarmos por esses tempos difíceis, né? Então eu quero te convidar já a estar sintonizado aqui, não deixa de dar o seu curtir, o seu like, curte esse vídeo para nos ajudar, dar uma moral, né? E o YouTube entender que o vídeo é relevante e ele mesmo poder disseminar, mandar, enviar para mais pessoas, né? E assim é dessa forma que o canal vai crescendo, que o programa vai crescendo também. E o mais importante, você precisa aprender a fazer boas ações. E boas ações, quando eu digo isso, eu estou falando de você compartilhar para pessoas que precisam. Porque você não pode ser individualista ao ponto de assistir, achar profundo, gostar, comentar e guardar só para você. Você tem que compartilhar também, né? Então, nós temos nossos amigos que estão sempre com a gente aqui, que comenta, que deixa comentário ou que comenta no particular com a gente. É para todos vocês, entendeu? Compartilha esse vídeo com pessoas que precisam saber disso, ouvir isso, aprender isso que nós estamos ensinando aqui no programa Papo Cabeça do dia de hoje. Então eu começo fazendo uma pergunta: como manter a fé quando tudo começa a dar errado, né? Porque às vezes a gente faz planos, a gente faz projetos, planejamento, vou fazer isso, aquilo, outro, né? Vai ser desse jeito assim, daquele jeito assado, só que nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. Nem sempre as coisas saem como a gente planejou, como a gente rascunhou, né? Então, como você manter a fé num momento como esse? O primeiro passo que você precisa entender é o que é fé, né? Fé vai muito além do que crer em Deus. Fé é muito mais que isso, né? Diz a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É você acreditar que uma coisa vai chegar, por mais difícil que possa parecer. Eu acredito, vai chegar. É o firmamento, é a base, é o alicerce. E é um alicerce firme de que você vai receber, né? Isso é uma parte da fé. E a convicção, a prova das coisas que não dá para ver. Né? Eu não estou vendo isso ou aquilo, mas pela fé eu acredito, existe sim. Um exemplo disso é Deus. Deus a gente não vê. A Bíblia fala que a gente não vê Deus.
né? Mas eu creio que ele existe. Isso é fé. Tá? Então fé é você acreditar no invisível e saber esperar e confiar no impossível. Isso é fé acima de tudo. Então é fácil falar que tem fé quando tudo vai bem, né? Não está faltando nada, não está faltando saúde, não está faltando dinheiro, não está faltando produtividade, trabalho, a família vai bem, está tudo bem, você tem carro, tem casa, tem alimento, final de ano chegou, vai viajar, vai passear, está tudo caminhando perfeitamente bem, você não conhece esse tipo de problema, então é fácil falar nesses momentos. E quando o problema bate a porta? E quando a dificuldade bate a porta? É nessas horas que exige-se a necessidade da fé. E é nessas horas que faz sentido dizer, eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Porque se eu tenho dinheiro, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Só para você entender. Eu quero comprar um carrinho Fusquinha, velho. Tá? O Fusquinha, 5 mil, 10 mil reais. Só que eu tenho 15, 20 mil na conta. O carro custa 10, eu tenho 20 na conta. Faz sentido eu falar, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar um Fusca? Não faz sentido. Por quê? Porque eu tenho dinheiro para isso. Fé é quando você precisa de algo, deseja algo, necessita de algo, quer algo e você não tem recursos, condições para isso. Aí que exige a necessidade da fé. Então falar que tem fé quando tudo vai bem, quando você não precisa de nada aparentemente, é muito fácil. A fé é necessária, ela exige a sua total entrega, né, a sua devoção, nos momentos que as coisas parecem dificultosas, turbulentas, né? Então, tem uma coisa muito interessante que eu quero comentar aqui também. Ter fé não é... Ou melhor, deixar de ter fé, porque as pessoas estão perdendo cada dia mais a fé, né? Tempos difíceis, tempos turbulentos, tempos complicados, então as pessoas acabam achando que eu desisti da vida, eu cansei, tá? E as pessoas acham que desistir da vida, ou melhor, desistir da fé, deixar de ter fé, é simplesmente deixar de crer em Deus, é deixar de confiar em Deus. É muito mais que isso, né? Ou tão importante, ou tão sério quanto isso. Deixar de ter fé é deixar de ter esperança. E quando a pessoa perde a esperança, já era. Ela desiste de si mesma, ela se entrega, né? Ela não quer saber de mais nada, ela não tem força nem para levantar, porque ela já se entregou, ela desistiu da vida. Então, você precisa ter fé para tudo, até para levantar tem que ter fé. Até para sair de casa tem que ter fé. Para ir trabalhar, para voltar do trabalho, você tem que ter fé. Né? Porque a vida, eu ouvi esses dias o doutor Augusto Cury falando, né? A vida é um contrato de risco. Por mais que você faça tudo certinho em todos os aspectos, ainda assim é um risco. Você não sabe se vai estar vivo amanhã. Você não sabe se vai estar vivo daqui a 5 minutos. Você pode crer em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, servir a Deus, né? Cultuar a Deus. Você pode amar sua esposa, seus filhos, fazer tudo direitinho, estudar, se formar, ser bom de negócio e ainda assim pode morrer vítima de um assalto, de um acidente de carro. Então a vida é um contrato de risco, né? Então tem que ter fé para tudo tem que ter fé. Escute isso aqui, ó. Muitas pessoas acham que perder a fé é deixar de acreditar em Deus, que é o que eu falei, né? Mas na verdade perder a fé é perder a esperança. Anote isso. Tempos difíceis não são prova de abandono. Por mais dificultoso que esteja o momento que você está passando, que você está vivendo, não quer dizer que você está abandonado. Muitas vezes, esses tempos difíceis, esses momentos dificultosos, muitas vezes são sinais de preparação. Ou seja, nós estamos sendo preparados para algo maior, para algo melhor. Né? Você está sendo capacitado para algo muito mais eficaz, muito mais proeminente, vamos dizer assim. Então, a dor, a dificuldade, a prova, a provação, a dificuldade que você esteja vivendo em qualquer situação, área da sua vida, ela não significa a ausência de Deus. Deus te abandonou, Deus te deixou de lado, não. Às vezes significa que Ele está trabalhando em silêncio. Deus, ele não deve satisfação a ninguém, gente. Deus não deve satisfação a mim, Deus não deve satisfação a você. Por isso que o nome é Deus. Deus é Deus. E às vezes ele está agindo, ele está trabalhando, ele está atuando
Só que ele não sai tocando trombeta, falando, ó, tô fazendo, ó, isso aí é coisa minha, isso aí é coisa sua, isso aí é coisa do ser humano. Deus é diferente. Deus, ele age e não sai contando nada para ninguém. E aí, nesse silêncio, a gente acha que está abandonado. Nesse silêncio, a gente acha que está sozinho, né? Muitas vezes. Então, não é bem dessa forma. Às vezes, ele está trabalhando quietinho, no silêncio, moldando a cada um de nós, para que, moldando algo, né, que ainda, de repente, não conseguimos enxergar. Às vezes a gente não viu, não enxergou, não está conseguindo enxergar além, mas Deus está atuando, Deus está trabalhando. Papel e caneta, anote isso. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem lutas. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem lutas. Pelo contrário, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, lá em Mateus 16. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não desiste não, não desanima não, vai dar tudo certo. Em outras palavras, ele disse isso, né? Então, ele nunca prometeu vida fácil. Tem outro texto que ele fala até assim, ó, sempre vai existir pobre, sempre vai ter gente passando dificuldade, sempre vai ter gente passando algum tipo de problema. Faz parte dessa vida. Faz parte dessa vida terrena. Enquanto a gente estiver nesse corpo, o apóstolo Paulo ele falava muito sobre isso, né? Esse corpo, esse templo, enquanto a gente estiver nesse corpo mortal, a gente está sujeito a passar uma série de problemas, passar dificuldade. Isso não quer dizer que você está largado, que você está abandonado. Eu fiz uma anotação aqui, anota aí, papel e caneta, anote, né? 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8, tem um texto que o apóstolo Paulo fala assim, ó, em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos. Perplexos, porém não desanimados. Somos até perseguidos. Perseguidos. Quem não sofre perseguição hoje em dia, né? Porém não somos desamparados. E podemos ficar até abatidos, mas nunca, nunca destruídos. Então, texto muito interessante que o apóstolo Paulo fala. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, né? Perseguidos, porém nunca, nunca, em momento algum desamparados, e abatidos, mas não destruídos. Então, tenha fé, acredite. Por mais difícil que as coisas possam estar hoje, ela vai melhorar amanhã. E aí eu quero deixar uma reflexão para você, tá? O que você tem interpretado como castigo pode ser, na verdade, um processo de amadurecimento. Profundo, né? Anota isso aí, vai. Anota no caderno, anota na Bíblia, anota no papel para você sempre ler. O que pode parecer, o que você tem interpretado como castigo, como ausência de Deus, na verdade, pode ser tão somente um processo de amadurecimento. Deus está permitindo você passar por isso para que você se torne uma pessoa madura, cresça, melhore, cresça cada vez mais e se torne lá na frente uma pessoa melhor. Ok, pessoal? Ok? Ok? Eu quero terminar deixando uma pergunta para você. E aí, comenta aqui. Você está vivendo um tempo de prova ou de crescimento? Comenta aqui, vai, participa. Você está vivendo, na sua opinião, isso que você está passando, problema de saúde, problema de emprego, problema financeiro, problema sentimental, problema nas emoções, enfim, qualquer área da sua vida, familiar, tudo isso que você está vivendo aí, você acha que é sofrimento, que é castigo, que é um problema, Deus castigando você, é um tempo de prova ou é um tempo de crescimento apenas? Estou doidinho para saber qual é a sua opinião. Um grande abraço, fique com Deus, um ótimo dia para você, uma boa semana. Estamos chegando no Natal, semana bem curta aí, rapidinho tá passando, programa curto. Amanhã a gente volta falando sobre fé em tempos difíceis. Tchau, tchau. Faz um teste agora, de 5 segundos. Olha para sua mão. Você consegue ver algum valor nela? Não? Não é fraqueza? É porque quebraram você? Vacilaram com você, te apunhalaram pelas costas. Tem um livro que mostra o contrário. Mesmo quebrado, você ainda tem tesouros aí dentro. Quer descobrir? Clica em Saiba Mais. Não é autoajuda fofa, é sobrevivência.